Gente, vamos falar sério por um momento. Pense naquela vez. Aquela vez em que você planejou tudo nos mínimos detalhes. Aquele evento perfeito. Aquele projeto infalível. Você tinha planilhas, checklists, tudo sob controle. E aí, pá! Do nada o universo parece conspirar contra você. O pneu fura exatamente no dia da entrevista de emprego mais importante da sua vida. A impressora quebra 5 minutos antes de você precisar entregar aquele trabalho crucial. A chuva torrencial começa no exato segundo em que você decide fazer um piquenique. Parece familiar? Isso, meus amigos e minhas amigas, é o prenúncio de uma força maior. Uma lei quase cósmica que rege os pequenos e grandes desastres das nossas vidas. É a famosa, a temida, a inescapável lei de Murphy. Agora prepare-se, porque a história por trás dessa lei famosa é digna de um filme. Vamos voltar no tempo. Estamos em 1949, na base da Força Aérea de Edwards, nos Estados Unidos. O clima é de tensão e inovação. A Guerra Fria está no ar, e a tecnologia avança a passos largos. Lá, um projeto ultra-secreto chamado MX-981 estava em andamento. O objetivo? Testar os limites da resistência humana à aceleração e desaceleração brusca. Basicamente, eles queriam saber o quanto um piloto aguentava antes de dar muito ruim. Para isso, eles usavam um trenó movido a foguetes, apelidado carinhosamente de G-Whiz. É ou não é para arrepiar. No centro dessa operação estava o capitão Edward A. Murphy Jr., um engenheiro genial e um pouco azarado, como descobriremos. Ele desenvolveu um sistema complexo com 16 sensores que seriam acoplados ao corpo do piloto de testes, o Major John Paul Stapp, um verdadeiro herói que se submetia a forças gravitacionais extremas. Em um dos testes cruciais, o trenó foi disparado, a poeira subiu, a adrenalina foi a 1000 e nada. Nenhum dado foi registrado. 0. Silêncio total nos monitores. Imagine a frustração da equipe inteira. Todo o trabalho, todo o risco, todo o dinheiro investido. E o resultado foi um grande e retumbante fracasso. Mas por quê? O que poderia ter dado tão errado? A resposta era ao mesmo tempo simples e inacreditável. Ao investigar os 16 sensores caríssimos e de alta tecnologia, o Capitão Murphy descobriu o problema. Cada um daqueles sensores poderia ser instalado de duas maneiras. Apenas duas. Uma correta e uma incorreta. E o técnico responsável pela instalação conseguiu a proeza de instalar todos os 16 sensores da maneira errada. Todas as peças, sem exceção. Foi nesse momento de pura exasperação que o Capitão Murphy, olhando para o técnico, soltou a frase que entraria para a história. Se essa pessoa tem alguma forma de fazer algo errado, ela o fará. Nascia ali, no meio do deserto, a semente da lei de Murphy. A frase original, um desabafo de um engenheiro frustrado com um erro humano, foi logo encurtada e popularizada pelo próprio piloto de testes, o Major Stapp. Em uma coletiva de imprensa, quando perguntado sobre como eles conseguiam evitar acidentes em um projeto tão perigoso, ele atribuiu o sucesso da segurança do programa à lei de Murphy. Vamos trazer essa história de trenós supersônicos para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Porque, vamos combinar, a lei de Murphy parece ter um camarote VIP para assistir às nossas vidas. Pense na cena clássica, quase um clichê de tão real, a torrada. Você a prepara com todo o carinho, passa aquela camada generosa de manteiga ou geleia. E por um descuido, ela escorrega da sua mão. Em câmera lenta, você a vê caindo, girando no ar, e o resultado é inevitável. Ela aterrissa com o lado da manteiga virado para o chão, sujando tudo e acabando com a sua alegria matinal. Por quê? É o universo te sacaneando? Na verdade, é uma mistura de física e da mais pura lei de Murphy em ação. Esse fenômeno se repete em inúmeras outras situações que parecem ter sido escritas por um roteirista de comédia.
Você já passou horas arrumando o cabelo para um encontro, e no exato momento em que pisa fora de casa, uma garoa fina e insistente começa a cair do céu, sem nenhum aviso prévio? Ou que tal quando você está atrasado para um compromisso e, magicamente, todos os semáforos da cidade decidem fechar bem na sua vez? Parece perseguição, não é mesmo? E a busca pelo controle remoto da TV? Ele some, desaparece, evapora, e você só o encontra depois de ter revirado a casa inteira, geralmente embaixo da última almofada que você pensou em olhar. Agora eu te pergunto diretamente, qual dessas situações te persegue com mais frequência? É a impressora que só dá erro de papel quando você tem um prazo de 5 minutos? É o seu celular que decide ficar sem bateria justamente quando você mais precisa do GPS para achar um endereço? Ou talvez seja a clássica lei do supermercado, onde a fila que você escolhe, depois de muita análise, se torna a mais lenta de todas porque alguém decidiu pagar as compras com moedas de 1 centavo? Essas pequenas tragédias cotidianas nos conectam. Elas nos mostram que, por mais diferentes que sejamos, todos nós enfrentamos essa mesma conspiração cômica do universo. O mais curioso é que essa percepção não é apenas coisa da nossa cabeça. Psicólogos chamam isso de viés de confirmação. Nós tendemos a nos lembrar com muito mais intensidade das vezes em que as coisas deram errado do que das inúmeras vezes em que deram certo. A torrada caiu com a manteiga para cima dezenas de vezes, mas não registramos isso. A vez que ela caiu para baixo, no entanto, vira uma memória marcante. O que começou como o desabafo de um engenheiro militar não ficou restrito aos portões da base aérea. A lei de Murphy transcendeu, se espalhou e se infiltrou em praticamente todas as áreas do conhecimento e da cultura. No mundo da engenharia e do design de software, ela se tornou um princípio fundamental. Conhecida como design defensivo, a ideia é projetar sistemas à prova de falhas, assumindo que, se houver uma maneira de o usuário usar algo de forma errada, ele o fará. Sabe por que o conector USB só encaixa de um lado, mesmo parecendo simétrico? É uma manifestação moderna da lei de Murphy, embora as novas versões, tipo o USB-C, tenham finalmente resolvido esse drama. Mas a influência não parou por aí. A psicologia também abraçou o conceito para estudar nossas percepções sobre sorte, azar e controle. Estudos sobre o viés cognitivo, como o que mencionamos antes, mostram como nossa mente é atraída pelo negativo. A lei de Murphy se torna uma lente para entender por que superestimamos a probabilidade de eventos ruins acontecerem conosco, especialmente depois de uma sequência de má sorte. Ela nos ajuda a compreender a ansiedade e a frustração que sentimos quando nossos planos são frustrados, mostrando que é uma reação humana universal à perda de controle sobre o ambiente. É a ciência explicando por que ficamos tão irritados quando o ônibus passa direto no ponto. E então, chegamos à cultura pop. A cultura pop. A internet pegou a lei de Murphy e a transformou em uma fonte inesgotável de memes, piadas e conteúdo viral. Quem nunca viu uma imagem com a legenda "Lei de Murphy, hoje não, por favor"? Ela virou uma linguagem comum para descrever as pequenas e grandes ironias da vida. De tirinhas em jornais a cenas de filmes e séries de comédia, a ideia de que o universo está sempre pronto para nos pregar uma peça se tornou um pilar do humor. Porque rir da própria desgraça é uma das formas mais eficientes de lidar com ela. A lei se tornou tão famosa que gerou suas próprias variações e corolários, como a lei de Finagle. Qualquer coisa que possa dar errado, dará, no pior momento possível. Essa onipresença da lei de Murphy na nossa cultura é a prova final de sua relevância. Ela não é apenas uma anedota histórica, mas uma verdade com a qual todos podemos nos identificar. Ela nos dá um nome para aquela sensação de impotência diante do caos. Ela valida nossa frustração e, ao mesmo tempo, nos convida a rir dela. Você já parou para pensar em como uma frase dita em um momento de raiva em 1949 se tornou tão parte do nosso vocabulário?
tão presente em nossas conversas, piadas e até mesmo em nossos planejamentos sérios, é a prova de que algumas ideias são tão poderosas e tão verdadeiras que simplesmente se recusam a desaparecer. E agora, chegamos ao grande final. Depois de toda essa jornada pelo caos, pelos trenós a foguete, pelas torradas caídas e pelos memes, o que a gente tira disso tudo? A primeira lição é poderosa. Você não está sozinho. Cada pessoa que você conhece, do seu vizinho ao seu ídolo, já foi vítima da lei de Murphy. Todo mundo já passou pela frustração de ver um plano perfeito desmoronar por causa de um detalhe bobo. Essa é uma experiência humana universal. O fracasso, os pequenos desastres, os imprevistos, eles não são um sinal de que você é incompetente ou azarado. São apenas um sinal de que você está vivo. A vida é inerentemente imperfeita, caótica e imprevisível. A segunda lição é ainda mais importante. Talvez a gente precise mudar a nossa relação com o fracasso. O Capitão Murphy viu o erro dos sensores como uma falha catastrófica. Mas o Major Stapp e sua equipe viram aquilo como um aprendizado. Eles transformaram a falha em um princípio de segurança. E se a gente fizesse o mesmo? E se, em vez de nos lamentarmos quando a torrada cai, a gente apenas risse da situação, limpasse a sujeira e fizesse outra? A lei de Murphy não precisa ser uma sentença de pessimismo. Ela pode ser um lembrete para sermos mais resilientes, mais flexíveis e, principalmente, para termos mais bom humor diante dos percalços da vida. Pense nas melhores histórias que você tem para contar. Quantas delas são sobre dias em que tudo correu exatamente como planejado? Provavelmente poucas. As melhores histórias, as mais engraçadas, as que criam laços, nascem do inesperado. Nascem daquela viagem em que o carro quebrou no meio do nada, daquela festa em que a luz acabou, daquela receita que deu completamente errado e virou uma piada interna. Os fracassos da lei de Murphy são, muitas vezes, o tempero da vida. São eles que nos tiram da zona de conforto, que nos forçam a improvisar e que, no fim das contas, nos dão as memórias mais marcantes. Então, da próxima vez que a lei de Murphy resolver te fazer uma visita, respire fundo. Em vez de lutar contra ela, talvez seja a hora de abraçá-la. Aceite o caos. Ria da ironia. Lembre-se de que isso faz parte do jogo. E, mais importante, compartilhe a sua história. Conte para os amigos, para a família. Transforme a frustração em uma anedota. Quero te convidar a fazer isso agora. Deixe aqui nos comentários a sua melhor história da lei de Murphy. Vamos criar um grande mural de fracassos gloriosos e mostrar que, no final, estamos todos juntos nesse barco furado, remando com um sorriso no rosto. Porque é isso que faz a jornada valer a pena. É isso que é viver.